literários. Estamos felizes com a presença de todos os ilustres escritores, seus familiares e amigos. Em nome de nossa gestora, professora Lúcia de Fátima, sintam-se todos abraçados pela Ereme do Sampaio, a Escola da Acolhida. Convidamos a fazer parte da mesa de honra a professora Lúcia de Fátima, gestora da nossa nobre Casa de Educação. Também quero convidar o professor Danilo Santos para fazer parte da nossa mesa. A presidente da Academia Palmarense de Letras, nossa professora Maria da Conceição Ramos. O escritor Marcos Carneiro. O escritor Mequiel Montenegro. O coronel Reginaldo José de Oliveira. Professora Araci Gama. Por último, o escritor Antônio Manuel da Silva Filho. A gente, assim, aquele órgão, é aquele espaço que o sentido é de fortalecer as escolas. E é professor Danilo, e olhando aqui, não é mais jovem não, porque toda é mais jovem, professor, toda é mais jovem, mas é um dos mais jovens entre a gente aqui, e é o nosso gerente regional, não é? E essa não é só uma representatividade por ser gerente regional, mas é uma representatividade de ser professor, de ser educador, de ser mestre, de ser esse gerente que revolucionou, não é? Durante esses anos. Todos passaram, deixaram o seu legado, todos passam, deixam o seu legado, mas o professor Danilo revolucionou e todo mundo sabe muito bem e sente na pele toda esta mudança na educação da Mata Sul. Eu nasci em Catete, na rua da Bela Rosa, 305. No dia 2 de setembro de 1942. Em 44, eu saí de Catete com 2 anos. Pela mão de Marcos, eu voltei a Catete com 74 anos de idade. A primeira pessoa que eu encontrei, quer dizer, de Catete, catetense, que eu encontrei em Catete, que foi apresentado, estava ali sentado, como sempre bonito, elegante e simpático. Pieta. Eu sabia. O meu retorno a Catete foi de uma forma muito boa, porque eu sou amigo de Bartira Soares. E Bartira acompanhou o meu retorno a Catete de uma forma muito interessante. Ela me fez uma pergunta dificílima. Ela disse: Melquias, o que é que você espera encontrar em Catete? Difícil, porque eu saí de uma outra Catete. Eu saí quando Catete, a usina estava completando praticamente 50 anos. Eu nasci no dia 2 de setembro de 42, no dia que a usina estava completando 50 anos. Eu e a usina somos ligados. E o tenente era muito amigo do meu pai. A família Costa Azevedo toda é amiga. A gente, pessoas maravilhosas que eu tenho contato direto com eles. E eu disse para Bartira, eu não espero encontrar nada do que eu deixei, porque eu não recordo do que eu deixei. Nada. Eu não me lembro de absolutamente nada. As imagens são as coisas mais geniais que você possa imaginar.
Esse encontro de hoje, como já bem falou a diretora que está ali, Lúcia, se não me engano, certo? E eu sei seu nome, Danilo, eu sei seu nome. Danilo, eles falaram muito bem. E o Danilo foi muito feliz quase no final de dizer da importância de quem está presente hoje aqui. Às vezes que eu vim a Catete, nesses anos que eu retornei, eu nunca estive com tantas personalidades representativas de Catete. Está aqui a presidente, está aqui o vereador, está aqui o secretário de Cultura, está a professora diretora do colégio, certo? Está ali Conceição, a presidente da Academia Palmarense de Letras, que está fazendo um trabalho maravilhoso com um livro, a minha autoria. Isso é o que envaidece qualquer um. E principalmente que eu estou presente no lançamento do livro de Antônio Manuel da Silva Filho, pai de Tereza, do Carmo, de Antônia, de Afonso e de Lourenço. E vem mais. E vem mais. Então, por essa razão toda, eu estou muito feliz. Marcos me disse, Melquias, você que vai estar presente, é uma figura que eu sempre tive uma boa vontade de fosse meu amigo. Mas uma pessoa ou outro ter vontade de ser amigo daquela pessoa, simplesmente por conhecê-lo pelas impressões que ele passa para os outros amigos, que é o coronel Reginaldo. Ele tem um trabalho tão grande, tão bonito, tão rico, e que faz bem saber que essa figura existe. É um homem íntegro, é um visionário. Ele vê, se você hoje está aqui, ele vê já o futuro, que você pode estar lá. É muita coisa para uma pessoa só. Eu trouxe para ele levar para cá, para Jaqueira, não é isso? Na Palmares. Mas você tem uma ligação lá também com a Isabel. Esse aqui são 3 livros da trilogia sobre os escravos. E nele, no Serafim Damares, ele se passa todinho em Palmares, no município de Palmares, algumas cenas em própria Palmares. E o outro também é ficção. Certo, mas esse aqui é que interessa. Esse aqui eu boto como se Shepa tivesse sido educado na Israel, Colônia Isabel. Chega. E mais 2, que eu nem me lembro quem são os outros. Não recordo. Eu sei que 2 catendentes que coloquei como personagem, eu tenho uma linha de colocar as pessoas, amigas minhas, como personagens dos livros. Quem é o nome? Olha, chegou o grande escritor. Eu não vou me alongar, eu só quero dizer que eu tenho um prazer imenso de estar aqui, de conhecer mais pessoas de Catete, de conhecer essa que está em pé aí, eu passei um livro para ela, não esqueci o nome dela. Obrigada, professor. Mas eu quero ressaltar uma figura que para mim é importantíssima. Chama-se Sandra Lobo. Aquela figura ali que é a bibliotecária da Não existe figura mais importante para a literatura de Catete do que ter uma bibliotecária
que toma conta do que está escrito, dos escritores bons ou maus, etc. Eu vou dizer para você uma coisa, Sandra, e para todos os outros. O que é um livro? A frase não é minha, a frase é de Antônio Vieira, padre Antônio Vieira, do século XVII. Um livro é um cego que vê, um mudo que fala, um surdo que ouve e um morto que vive. Então você que toma conta, a guardiã dessa coisa preciosa que é o livro. Uma minha homenagem a você, já que eu sou um escritor romancista. Se tem uma coisa que eu pedi a Deus, é que Ele sempre colocasse nas canetas que eu fosse escrever alguma coisa e que isso fosse transformado em um projeto, seja lá o que for, eu colocasse a tinta do amor. Eu colocasse para que isso motivasse as pessoas, no momento que fala de tanta guerra, violência, a gente promovesse a paz, a prosperidade, mas tendo o amor como essa grande ferramenta. Hoje, aqui, neste momento, o que eu estou encontrando é exatamente essa prosperidade literária que o amor está promovendo, trazendo grandes homens, grandes seres humanos. Aqui a gente tem o Otávio escrevendo seu livro, a Lara, né, que já é consagrada, aqui da região. Hoje eu conheci mais uma, a Beatriz, que está lá atrás. Em breve vai trazer um livro de poemas aí. Os professores, cada vez mais, mesmo sendo tanto valorizados como deveria ser, eles promovendo os seus alunos não só o conhecimento científico, mas promovendo a importância da cidadania. Aqui ao meu lado, o Danilo, aqui a prefeita, que quero aproveitar, que está fazendo um trabalho aí interessante, né? Daqui um dia, com certeza, a educação vai promover alguns resultados interessantes. Aqui o Eduardo, que é a memória viva daqui da nossa cidade de Catendas, que foi Eduardo. Natalício, que hoje o mundo todo conhece Catende, exatamente pelos poemas, pelo livro lá, a viola de Natalício, nos encontros nacionais, internacionais que a gente está participando. Está aqui hoje o Toninho, né, trazendo mais uma obra literária de sua autoria. Mas eu pediria permissão a todos vocês catendenses que estão aqui, meu querido professor Léo, um grande herói, professora Araci, eu pedi a vocês um minuto só para uma reflexão. Saiu daqui da nossa região, Mata Sul, Mata Norte, ali, sai um herói, Severiano Lins, vai lá, pioneiro da aviação comercial. A gente pouco fala desse herói mesmo, é ele e Santos Dumont, dois heróis da aviação brasileira, um da área militar e outro da área civil. Nós temos o Capitão Zuquinha, o homem que criou o frevo, o homem que na Argentina o pessoal cantando lá e dizendo que é de cadeira. A gente não tem nada de cadeira que valoriza esse herói. Um homem que é conhecido no mundo todo. A gente tem aqui nessa mesa uma pessoa que traz esse sentimento de heroísmo, Coronel Reginaldo. Teve muitos projetos que vocês são beneficiados aqui, poucos sabem que foi este homem que está aqui ao meu lado, que construiu. Ele é a aviação militar de Pernambuco. Ele é um dos pioneiros. Este homem, quando era capitão, ele ia para as escolas, tanta reclamação de assalto, droga, vaga, e aí ele criou um projeto militar na escola, que hoje traz muito essa parte da
há 20 anos atrás já fazia. Se não tivéssemos dado uma metodologia, talvez hoje a gente não estivesse fazendo campanha de promoção nas páginas de escola. E se a gente for pegar na área de literatura, um homem que vai para o lixo, pega uma pessoa lá e transforma em escritor, aqui. Atualmente é vice-presidente da Academia Palmarense de Letras e da Academia de Alagoas, na cidade dele natal. Criou essa academia lá. Onde você vê o coronel Reginaldo, ele, em vez de dar uma arma de fogo, ele dá um livro. Que coisa interessante. Um policial combatendo a violência com um livro. E eu tenho uma gratidão, coronel, ao senhor. Tenho uma gratidão em nome da minha cidade, da minha região, meu Pernambuco tão amado. Eu tenho uma gratidão. E gratidão é bom a gente pagar com gesto. E eu pedi permissão ao escritor Melquides Montenegro. Ele escreveu uns livros, e estes livros a gente saiu em várias cidades pequenas, entregando aos centros de leitura dessas cidades, onde as pessoas estão fazendo estudo de caso em cima deste livro dele. E eu pedi a ele para retribuir ao coronel Reginaldo, exatamente a gente entregando para ele levar para a cidade dele os livros, esses livros, para que jovens, ao ler, até se inspirem nessa lado nativo do ser humano. Eu peço que o coronel leve para a sua cidade. Do Fórum de Desenvolvimento Regional, o que as cidades estão fazendo por aí. Quando você chega lá, está acontecendo, pouco sabe que é ele que está fazendo. Daí, da área de geração de renda, daí, em várias áreas. Ele exatamente descobriu isso, que a gente tem que encontrar ferramentas que levem a pessoa daquela cidade a olhar, a produzir, a ter algo que seja de concreto, que gere renda, que gere paz, que gere prosperidade. Coronel Reginaldo, eu quero agradecer em nome de toda a minha família, de todas aquelas pessoas que estão precisando de um herói entra na sua vida. Bom, e para finalizar, a gente está com uma dívida com a senhora prefeita. Teve um momento que eu disse para a senhora que uma cidade de Portugal, a gente está atendendo, passando por lá, e aí lembrou exatamente de Catena. E aí fez uma parceria entre esta cidade, uma das cidades pequenas, mas uma das cidades mais ricas de Portugal, querendo fazer essa parceria literária. E aí eu vou pedir para que o Melquides Montenegro, que está aqui, ele estava em Portugal, no Festival Internacional lá de Literatura, e ele passando pela cidade de Cacém. E aí a gente não trouxe hoje para entregar a senhora, mas vamos fazer, quem sabe, uma atualizada lá na prefeitura, porque eu sei que a senhora tem muita boa vontade. Eu sei o seu coração, eu conheço. Tá bom? Bom, Melquides, muito obrigado a todos. A cidade chama-se Santiago do Cacém. É uma das cidades mais antigas de Portugal. Ela fica ao sul de Lisboa. Ela pertence ao distrito de Setúbal. É um município rico, muito rico, em Porto, em Maria, e tem um passado muito bonito, porque ela pertencia aos mouros, daí a palavra Cacém foi conquistada, eles continuaram com Cacém, só que colocado Santiago, cristão, Santiago do Cacém. Eu tratei do fato que o livro O Escambo, que algumas pessoas aqui têm,
mas está esgotado, eu não posso fazer mais nada, só fazer mais outro, não está nas minhas cogitações. Nele, eu trato que tem um personagem que é um marquês de Aldeia dos Chãos, que fica em Santiago do Cacém. Então, esse livro foi lançado em Portugal, na Feira do Livro de Lisboa, e eu fui até Santiago do Cacém, e lá fui recebido pela municipalidade. Não tem prefeito, quem governa é o presidente da Câmara. E então, fui recebido e eles nos deram, que nós esquecemos hoje, que está na mão de Marcos, o símbolo da cidade, que é uma figura, um boneco, com os trajes típicos da cidade, certo? E a vontade de que essa cidade seja a cidade irmã de Catende, Portugal e Catende, certo? E se for do agrado da municipalidade de Catende, certo? Da Câmara de Vereadores, da senhora prefeita, será um prazer para mim ser não o embaixador de Catende, mas nos fazermos presente lá e concluirmos essa fraternidade municipal, certo? Eu acho que isso é muito bom, isso eu acho que projeta Catende. Projeta Catende. Catende é uma cidade que já foi riquíssima, certo? Sediava a melhor e maior usina de Pernambuco. Hoje, estamos bem, graças a Deus. Ninguém está morrendo de fome, certo? E estamos aqui reunidos num evento literário. Isso é mais importante do que tudo. Eu só tenho a dizer isso, certo? Vamos fazer por onde isso acontecer. Tudo bem. Aliás, eu conheci Alexandre também quando ele desembarcou no auditório, no Teatro Santa Isabel, com Tieta, que foi lá para fazer alguma coisa que eu não me lembro agora. Eu conheci o pai do Otávio, certo? E o Antônio eu conheci na Academia Pernambucana de Letras, que ele entrou com duas meninas. Ele sentou-se com uma na perna e a outra na outra, certo? E de vez em quando ele passava a mão na cabeça porque as meninas não paravam quietas. Então, quando a menina está bem assim, ele fica passando a mão na cabeça. Mas não tem pessoa mais sensível e preparada do que o Antônio. Conversar com o Antônio Manuel da Silva Filho é um prazer, porque ele é erudito, ele sabe o que falar, ele sabe o que ler, e ele sabe o que escrever. Meus parabéns, meu querido amigo. Muito obrigado, Caro Melquiades. Saudar a todos aqui presentes, em especial também o nosso escritor Otávio. Parabéns aí pelo livro. Eu já, antes de entrar aqui, eu já dei uma lida no seu livro, ele está muito bom. E gostei muito dos desenhos também. Também foi ele que fez os desenhos, não foi isso? Me lembrou até o seu traçado também, suas aquarelazinhas que você fazia. Mostra aí para ele. Muito colorido, muito simpático os desenhos. Então é isso. É agradecer o lançamento de mais um livro, né, O Vaqueiro Quirino, que é baseado em uma história trazida por Câmara Cascudo. Né? O Câmara Cascudo, ele tinha esse interesse em colher as histórias que ele ouvia de dentro de casa mesmo. Então ele ouvia as histórias contadas até pela empregada da casa dele. Ele viajava em vários lugares e ele ouvia as histórias contadas pelo povo, e ele escreveu um livro chamado Contos Tradicionais do Brasil. Essa história especificamente aqui, ninguém sabe a origem dela, se perde no tempo, né? É uma história que tem em Portugal, tem na Espanha com outro nome, né? E aqui ela ocorre no interior de Alagoas e no interior do Rio Grande do Norte. Ele é Câmara Cascudo, ele é do Rio Grande do Norte, né, de Natal, mas ele estudou na Faculdade de Direito do Recife. E aí ele ouvia essas histórias do povo e ele fazia um registro dessas histórias. Aí, graças a esses registros, essa história chegou para a gente, e eram histórias que eram contadas à luz da fogueira, né? Antigamente nos interiores, as pessoas
não estavam lá vendo, não viam televisão, etc., né? Não tinha essa tecnologia toda, então as pessoas paravam para ouvir as histórias que os mais velhos contavam. E essa história aqui é uma história que as pessoas mais velhas da época dele contavam, a história do vaqueiro Quirino. E aí é um segmento das fábulas, é uma fábula que algumas fábulas têm um fim, tem um desfecho, né, moral, geralmente para se fazer o bem e evitar o mal. No caso aqui do vaqueiro Quirino, é um vaqueiro que cuida do boi do rei, né? E acontece uma situação que ele tem que manter a palavra dele. Aí, diante de um conflito, aí ele traz, o autor traz essa questão de manutenção da palavra e manutenção da verdade. Então, o objetivo foi, uma diretora de um colégio de São Paulo disse para que eu fizesse alguns livros com essa temática. Então eu fiz o Vaqueiro Quirino com essa temática da verdade. Tem também o Rato Nova Seita, que fala de uma questão comportamental, né? E também da Coruja, que fala também de se doar pelo outro, né? Ensinando e se doar pelo outro, né? O Danilo, né, falou que os catendenses, né, ficaram aqui em Catende, viu, meu querido? Mãe dizia que Catende só perde para Paris à noite, então Catende está na vantagem, né? E na memória da minha mãe, saudar também as minhas professoras que estão aqui, né? Tia Kessia, tia Marci, né? Me deram aula no infantil, quando eu estudava no grupo da usina. Uma da alfabetização e jardim, né? Jardim 2, eu acho. Semana passada encontrei, até comentei com uma professora lá do colégio, a coordenadora do infantil. Eu encontrei em Recife, fazia muito tempo que eu não via, Serginho, que era meu amigo do infantil, a professora Sandra também, né? Era meu amigo do infantil. E a gente lutava muito para ser o primeiro da fila. Tinha um trenzinho lá e a gente lutava para ser o primeiro da fila. Tinha isso, né, Eduardo? Aí ele queria ser o primeiro, eu fui lá e dei um burro no coitado. Aí ele veio para cima de mim. Aí eu disse, foi aquela confusão, aí eu disse à professora, hoje em dia nem eu vejo os meninos brigando mais. Na época da gente tinha mais confusão, parece, na escola. E minha mãe ficava, né? Obviamente ficava preocupada. Então é isso, eu tenho muita saudade do colégio, né? Do colégio aqui do grupo da usina. E assim como você viveu uma Catende diferente, eu também vivi uma Catende diferente. E a questão do escritor, para finalizar, né? O interesse da leitura e a oportunidade de criar história, ela não se dá apenas pela leitura em si, também tem que estar envolvido, né, a questão cultural, a vida, né, a vida que a gente está inserido, né, na nossa cidade. Então, uma cidade que não tem uma ambiência cultural, né, mais elevada, mais adequada, as pessoas muitas vezes não vão ter interesse de estudar. Então, assim, a importância de fomentar a boa cultura, não é isso, coronel, né? A importância de fomentar a boa cultura, né? A boa música, as boas manifestações culturais. E aí, uma vez eu estava vendo um poeta do sertão, que eu gosto muito dele, Dedé Monteiro, de Itabira, professor de educação física. Professor de... Conhece? Pronto, então ela conhece Dedé Monteiro. E professor de educação física, e ele disse assim, né? O professor disse, o lixo atapeta o chão, o caminhão se balança, quem vem de fora se lança em cima do caminhão. Um velho esburra o balcão do vendedor da esquina, um gari faz a faxina no vendedor dobra a lona, um cego saca a sanfona depois que a feira termina. Quando ele acabou de dizer essa poesia, me veio a memória também da feira, que é um evento cultural também. E na feira de Catende a gente via no passado o rapaz do pandeiro, né? Um índio que vendia. Uma vez eu vi na feira de Passira um índio vendendo aquelas coisas. Ele falava tão rápido, um português até muito né? Falava tão rápido, tão habilidoso que a gente fica até admirado. Hoje existe um rebaixamento da nossa língua portuguesa. E muitas vezes no interior, às vezes a gente leva gente de São Paulo, poxa, na vida, a gente vai lá no sertão, no meio do mato, e as pessoas falam um português até muitas vezes melhor. Então, a importância de escrever, defesa do idioma,
em defesa do português, né, do nosso idioma, também em defesa dessa cultura, porque é esta cultura, é este ambiente cultural que permite fazer o escritor. E para finalizar, né, peço aqui também as autoridades presentes, Catende é conhecida como a terra do escritor. Cadê o Shepa, o embaixador? Shepa é um embaixador cultural, disse que estava em Moscou, viu lá uma placa dizendo que Catende era... Isso é conversa do escritor, né, Melquias? Aí, resultado, disse que estava em Moscou, viu uma placa com o nome de Catende lá, dizendo que era a cidade do escritor. Aí, resultado, a cidade então tem que ter uma casa. E aqui o nosso grande escritor, né, do lado aqui do nosso querido Melquias, claro, está a memória do nosso amigo Pelópidas de Soares, né? E a casa de Pelópidas de Soares, ela tem um duplo aspecto. Ela tem uma presença cultural, física, né? E também tem a sua beleza arquitetônica. Então seria, acho, muito interessante se tivesse um movimento na cidade para que resgatasse aquela casa ali, né? Pudesse adquirir a casa, não sei, está à venda, e transformar naquela casa uma espécie de fundação cultural, né? Em defesa do patrimônio da escrita catendense. Então esse era o desejo que eu teria a fazer hoje, para pessoas como o nosso escritor aqui possam ver naquela casa uma referência de grandes escritores de Catende. Então é isso. Tá bom, gente? Obrigado.